todos. Estamos aqui na live de segunda para responder as perguntas, fazer alguns comentários. Nesse novo formato pré-eleitoral, estou sozinho, não estou mais acompanhado de pessoas como a Bianca, que sempre me ajudaram nesse momento. Hoje nós vamos falar do Covid, das medidas de flexibilização, que Betim entrou na onda amarela, e depois vamos entrar um pouco também nas perspectivas que estão no nosso horizonte em termos de pandemia, e de algumas obras que foram decididas assim nos últimos dias, nas últimas horas, e que podem gerar também um impacto muito positivo para a nossa população. Pois bem, os casos de Covid nessa segunda-feira, nós temos uma ocupação no Hospital de Campos de 31 pessoas, é um dos índices mais baixos dos últimos 45 dias, e no Secovid, nos CTI, de 70, e apenas 5 são em respiração mecânica, entubados. Esse dado aqui dá a dimensão dos casos graves. Nós, nos últimos meses, sempre ficamos ao redor de 30. Chegamos a ter 41 casos de pacientes entubados ao mesmo tempo. E hoje caiu para 15. A ocupação no CTI é de 70, que sinaliza que em breve nós vamos começar a desativar dos 100 leitos ativos. Não me deixa o celular. 100 leitos ativos serão desativados alguns. Como subimos gradativamente, também gradativamente fecharemos isso. E espero que isso aconteça de maneira bem rápida. Nós hoje já em uma live fizemos uma síntese de todos os trabalhos de pesquisas feitos pela UFMG, em colaboração com a nossa Secretaria de Saúde, para estudar o Secovid, seguir a sua chegada, a sua subida e o comportamento junto à população. Esse estudo, pelo menos aqui em Betim, muito bem feito, porque a todos os pacientes foram aplicados 2 tipos de teste. O teste é rápido, que detecta, especialmente detecta e tem uma confiabilidade sobre as marcas deixadas pela pandemia. Portanto, a população que já transitou pelo Covid e sarou, aí fica na análise de sangue, que é feito por uma gotinha tirada da ponta do dedo, fica sabendo que é quem já teve o contágio. E também, através daquele cotonete no nariz, o PCR, que determina quem está infectado naquele momento. E se chegou a mostrar que entre os casos declarados, confirmados, e aquilo que está circulando, tem uma diferença de 1 para 20. Ou seja, nós estamos com cerca de 4.000 detectados e, na realidade, pela pesquisa, mostra que para cada detectado tem outros 20 que não aparecem, ou têm alguns sintomas,
mas ficam quietos dentro de casa, medicados pelo o médico da família, não testa e transita bem pela pandemia. Tanto um dado importante. Depois, a prevalência de mulheres mais idosas, como os alvos principais da contaminação. E também há uma discrepância acentuada, ou seja, entre masculinos e femininos. Parece que a mulher tem uma disposição comportamental. Não é que seja uma disposição fisiológica ou física, não é que pelo fato de ser mulher você está mais exposta, mas pelo comportamento que a mulher tem em relação a falar mais, se aproximar ou ter contato dentro dos seus afazeres com mais pessoas, ela acaba sendo um paciente, um alvo de pandemia. Mas, tudo bem, hoje, portanto, com esses números bem em queda, nós esperamos continuar desse passo e passar por esta pandemia e voltar ao normal. Entretanto, uma coisa está certa, não vai acabar de uma vez. Nós teremos o mês de setembro, provavelmente outubro, ainda com óbitos e com uns casos relativamente ou bastante elevados, mas muito menos do que se sofreu nos últimos 45 dias. A pior quinzena foi do mês de agosto. A segunda quinzena de agosto representa uma queda. Nós tivemos 49 óbitos na primeira quinzena e que caíram para cerca de 35, ou seja, houve uma queda de mais de 30%, ou cerca de 30%, em relação exatamente, eram 141 para 175. Nós tínhamos 36 óbitos, não, 34 óbitos. Na quinzena anterior foram 49. Eu estou trabalhando com os números na cabeça. De 49 caíram para 34. Ou seja, representa uma queda de 15%, representa uma queda de 35%. Se tivermos uma outra queda de 35% na próxima quinzena, os óbitos devem cair na casa dos 18, 20, e tomar que essa progressão continue. Não é que estamos banalizando os óbitos, mas é claro que as coisas sobem de um jeito e descem do outro. Esperamos que não é que desapareça num golpe de mágica, não é? Ninguém consegue sarar essa pandemia. E estamos notando também que nos países que já passaram pela pandemia, sobretudo países europeus como Espanha, Itália, França, Inglaterra, hoje há um risco de retorno. Dizem que quando 70% da população transita pela pandemia, haverá uma quase que impossibilidade dela permanecer. Ela não consegue se regenerar. Entretanto, tenham presente que, pelas estatísticas nossas, hoje nós estaríamos com cerca de 100 mil betinenses que se encontram na situação de imunes. Parece pouco. Nós teríamos que ter 300 mil. Mas são estatísticas que podem não estar balizadas numa realidade. Todos os testes foram feitos até dia 15 de julho, outros serão realizados no mês de setembro, para ver como é a curva de queda. Ela tem que esperar um pouco a queda, porque a
a curva de subida, a rampa de subida, nós já conseguimos detectar. Bom, provavelmente a muitas pessoas não interessam muito essas coisas, mas é necessário explicar. Tem alguma pergunta a esse respeito? Vamos ver de atender logo as perguntas para... Se tem previsão de volta às aulas? Olha, volta às aulas não saiu nenhuma disposição até então. É uma atividade que continua fechada e dentro das previsões que nós temos é que assim que a vacina for implementada, haverá possibilidade de retornar às aulas. A não ser que se gere um protocolo muito estreito para evitar o contágio de crianças. Repetimos, as crianças são as menos afetadas, porque têm uma imunidade própria muito elevada e não têm doenças crônicas. Doenças crônicas começam a aparecer depois dos 40 anos. Tanto a doença crônica tem uma relação com a possibilidade e a gravidade do contágio. No caso de criança, isso aí é muito menor. Só que a criança é um vetor, um carregador de vírus, né? Ela tem muito contato com outras crianças dentro da sala de aula, depois contato dentro da família, com as brincadeiras, vai no colo da mãe, do pai, do avô, entendendo? E vai deixando circular a pandemia. Portanto, por enquanto, não tem previsão na sala de aula. Mas, com certeza, as previsões serão antecipadas pelo menos por 30 dias de antecedência, até para retornar a mobilizar todo o esquema da educação. Por enquanto, nós estamos mantendo um atendimento remoto de entretenimento. Não sabemos se esse tipo de atividade poderá valer como, efetivamente, como ano escolar, como passagem pelo ano escolar, mas com certeza está ajudando muito aos meninos a manter ativa a sua capacidade de aprendizado. Outra pergunta, como está a situação do aeródromo? O aeródromo passou por todos os crivos de licenciamento. O aeródromo será construído pela iniciativa privada. Entretanto, a pista aeródromo, o terminal de grande e todo o recinto aeronáutico será doado à prefeitura. A prefeitura será dona do aeroporto construído pela iniciativa privada, que terá a concessão por um prazo determinado, que pode ser até 35 anos, mas isso será estudado. Agora, por que constrói para doar? Primeiro, porque é um conjunto de proprietários de terrenos que tem as suas vantagens em valorizar os terrenos em volta e a implantar aí inúmeros, centenas de empreendimentos que estão sendo previstos. Empreendimento que se instalaria aí caso o aeródromo entre em funcionamento. Tanto depende do acerto desses investidores privados e de um fundo que foi constituído. Está aberto à captação de recursos. Com a transferência das propriedades imobiliárias, o fundo começa a abrir as cotas para investidores. E tem muitos investidores dispostos a investir, porque é um projeto muito bem estruturado, montado, tem uma classificação, uma aprovação de vários bancos, de investimentos, e não será difícil captar o recurso para construir toda a obra. Esses recursos injetados aí dentro se transformam em ações que serão dos próprios investidores. Entretanto, a propriedade é do município, mas a concessão ou uso é deles.
Só que isso dará à Prefeitura de Betim uma capitalização, ou seja, terá a seu capital um patrimônio enorme, porque uma pista vai valer, com certeza, centenas de milhões ou talvez mais de 1 bilhão. Poderá servir para operações financeiras ou até para, se for o caso, até a venda do próprio aerôdromo depois de um certo prazo, capitalizando toda a prefeitura. Quando se fala de capitalizar a prefeitura tem dívidas previdenciárias, tem dívidas com Empreme e poderá, portanto, abater nas suas dívidas e ainda ter recursos para investimentos sociais na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura, de atração de empresa e melhoria da vida da população. Os horários de ônibus voltarão ao normal? Claro, voltarão ao normal. Está tendo um acompanhamento disso. Nós, diferentemente de outros municípios, determinamos um horário das atividades não essenciais diferenciado das atividades essenciais, exatamente para não ter um excesso de aglomeração no mesmo horário, de manhã e à noite. Portanto, de manhã, normalmente, nós tínhamos um pico das 6 horas da manhã até as 8, 8 e meia, e depois retornava no final de tarde, a partir das 5, 5 e meia até as 6 horas, até as 19 horas. Nós determinamos, portanto, que os não essenciais começam a trabalhar às 10 horas, portanto, os comerciários, aqueles que atendem nas lojas, poderão tomar o ônibus 1 hora antes, às 9 horas, quando já o pico da manhã das atividades essenciais terá caído. E o comércio pode ficar aberto até as 20 horas, portanto, diluindo a concentração na rede pública de transporte. Como vai funcionar o comércio de Betim, eu acabei de dizer. Vai estar liberado, as atividades essenciais estão abertas no horário normal, que sempre estiveram, e as não essenciais das 10 horas da manhã às 20 horas da noite. Bom, tem alguns dados também interessantes a respeito da incidência da pandemia aqui, é que nós temos no Brasil um índice de letalidade, ou seja, de óbitos, que hoje, vamos ver nesse instante, exatamente aqui do aplicativo, qual é o índice de letalidade, né? Nós tivemos até então no Brasil 3.908.272 infectados. Bom, cerca de 4 milhões. Portanto, se a proporção respeita o estudo da PUC de 20 vezes mais, nós teríamos alcançado hoje 80 milhões de infectados. Ou seja, nós estaríamos a cerca de 40%, de pessoas que já transitaram, ou assintomáticos, sem sintomas, sem febre, sem nada, ou com sintoma. A incidência de... bom, vamos ver. A letalidade é 3 por 1 dos notificados. Em Betim também, nós temos 3,2. Portanto, estamos na média Brasil. Entretanto, a mortalidade no Brasil é 57,8. A nossa é 38. Portanto, arredondamos de 58 no Brasil e 38 em Betim. Portanto, nós tivemos um desempenho muito bom em relação à letalidade. Depois, se pegarmos a média do Sudoeste,
deixa eu ver se chegamos a pegá-la aqui, a média do Sudoeste vem aqui, Sudoeste são estados de São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, a letalidade, a mortalidade é 61,8 contra 38 de Betim. Portanto, nosso desempenho é um dos menos piores que tem entre cidade, em geral, mas entre cidade com mais de 500 mil habitantes. Nós temos casos aqui em Minas Gerais, como o caso de Governador Valadares e Ipatinga, que são cerca do dobro de nós, passam de 70 e nós estamos a 38 de letalidade. A curva também que se está realizando é de queda constante, né? Tem um gráfico subida, estão começando a descer, graças a Deus, estão começando a descer. Tem outras perguntas aí? Vamos ver aqui. Tem alguma previsão da entrega UPA Alterosa? Bom, agora vamos falar um pouquinho de obra, porque de pandemia já vamos falar. A UPA Alterosa está em fase bem adiantada. As obras civis já estão com 90% pronta e vão entrar agora na fase de acabamento. Está previsto até o final de setembro, toda a parte estrutural está pronta. E as adaptações da UPA Alterosa deverão demorar de 45 a 60 dias. Portanto, deve chegar em novembro, ou começo de novembro, a finalização da obra e com a possibilidade de iniciar os trabalhos. Será novembro ou dezembro. Mas nós vamos dar ciência a todo mundo e a todos com absoluta transparência de como estão funcionando as obras. Tem mais? Não. Bom, eu hoje não tenho muito suporte aqui, tenho que me virar sozinho, né? Tanto preciso consultar um pouco também dados que vêm chegando. Nós temos, em termos de finalizamos agora, dentro do programa que nós tínhamos apresentado lá atrás, no começo do meu mandato, que a meta era chegar a pelo menos 20 creches. Finalizamos exatamente a 20ª creche, que vai se dar no Teresópolis, naquele terreno que está atrás da UPA Teresópolis. Tem um terreno triangular, foi modificado o projeto para encaixá-lo dentro desse terreno. Portanto, em algum ponto terá 2 andares, porque é um terreno menor, não dá para fazer aquela planta tradicional dos demais. Mas haverá praticamente a mesma eficiência e o mesmo conforto para os alunos. Nós temos, nessa última lei, até me mandam torto, né, um negócio para me dificultar a leitura. Foram lançados através de um edital, foram ganhos por 3 empresas diferentes, 7 creches. Tem, que eu me lembro aqui, o Pingo d'Água, Vianópolis lá ao lado da UBS, em um lote. No outro lote, infelizmente, me mandaram de um jeito que não dá para ler, né? Isso, agora vem a informação. Tem lá no São João, Vila Alpina, mas é o São João, uma creche, num terreno maravilhoso. Na Brasileia, também outro terreno muito bom,
que vai facilitar de imediato a construção. Em Vianópolis, terreno maravilhoso, já terraplanado, ao lado da UBS que deve acabar até o final de setembro, ser entregue no mês de outubro para funcionamento, entre outubro e novembro. Tem uma creche no Nossa Senhora das Graças, também naquele cruzeiro lá em cima, também já todo terraplanado, beleza. As obras vão começar essa semana. Tem uma lá no Pingo d'Água, um terreno também planinho, ao lado de um campo de futebol. E no Nossa Senhora de Fátima, que é aqui Alterosa, numa área terraplanada também, num platô que já está recebendo uma UBS, já em estado adiantado. E aí haverá também uma creche e ainda, para o pessoal Nossa Senhora de Fátima, a creche vai deixar um espaço ainda para uma praça pública. Uma praça que vamos ver depois de fazer um projeto para adaptá-la. Falando de praças, vocês sabiam que nós temos 30 praças já executadas, ou em fase de execução? Essas 30 praças estão esparramadas por todo o Betim. Praças que estão revitalizadas, algumas foram construídas para poder servir de ambiente de convivência das pessoas, de brincadeira para as crianças e de uso comum, uso comunitário, até para fazer feirinhas, encontros, ter quadra de esporte, algumas estão sendo cobertas também para a alegria da população. Temos 30. E tem aqui uma notícia também muito boa. Eu agora estou trabalhando sozinho e vou procurar não sei se é no WhatsApp ou na internet, que eu recebi também, exatamente aqui no WhatsApp. Nós teremos Beco Fagundes. Aquela região aí do Beco Fagundes ficou pronto agora do jeito que eu queria, né? Do jeito que eu também desenhei. Será feita uma terraplanagem e nós teremos aqui no meu celular, não sei se dá para ver, mas olha, essa imagem é o projeto. Dá para dar um zoom? Ficou bom a imagem? Bom, essa aí é uma das imagens lá do que será construído lá no Beco Fagundes. Veja aí, as encostas serão contidas e até terá um paisagismo, embaixo uma quadra e um centro de comércio. Vamos ver o centro de comércio, como é que vai ficar. Centro de comércio, olha, dá um slide aí. Vai ter um teleférico que vai descer lá da Belo Horizonte. Na encosta vai ter um paisagismo e uma cachoeira artificial, mas que vai servir de enfeite, enfeite muito bom, de paisagismo, valorizando também esta região. E você vê que tem aqui ao lado um centro de comércio, para poder transferir aqueles que perderam as suas atividades lá em cima, na Belo Horizonte, pela queda da encosta, se transferir aí. Estaremos discutindo esta semana, agora sim, com o projeto pronto, essa possibilidade de transferência, que vai ser bom para tudo. Vai ser bom para todo Teresópolis ter uma praça como essa, sensacional para a juventude, um teleférico para facilitar os idosos, sobretudo esses que
moram lá abaixo e sobem lá na Belo Horizonte, onde tem mais comércio. O comércio na Belo Horizonte continua, mas terá também muito comércio aí, mas reservado àqueles que perderam suas atividades lá. Aqui foi desenhado de um andar, mas poderá ter 2 andares, é um espaço amplo, e aí vamos discutir agora com aqueles que foram prejudicados, se eles topam isso. Também tem presente que o Teresópolis vai ganhar, o projeto está pronto, estamos tentando encontrar investidores, inclusive, atenção que você tem investidores interessados, um shopping popular que será construído lá no Ricardo Medioli. O shopping terá como abrigar 2 andares de lojas, um grande supermercado, agência bancária, porque a agência bancária se instala exclusivamente em shopping. Inclusive, uma das razões de construir um shopping lá é para poder ter uma agência bancária da Caixa Econômica ou de um grande banco, que sempre foi o sonho da população da região. Terá um supermercado, uma grande farmácia no primeiro andar, no segundo teremos loja de maior porte, no terceiro pequenas lojinhas, né? Não é que seja um camelão, mas lojas menores. E ainda terá um andar com um terraço que pode servir para feira, para evento e para a atividade comunitária. Acredito eu que vai se transformar num ponto muito interessante para quem vai investir nele. Os planos, inclusive, não apenas o projeto arquitetônico, todo o projeto de infraestrutura está pronto, e como também do funcionamento. É um investimento rentável, bem rentável para quem investir nisso. Então, Teresópolis vai, depois de inúmeras também benfeitorias que estão sendo construídas, já tem funcionando 2 UBS, uma outra vai começar aqui no Vila Benje, e aí o Teresópolis, que não tinha nenhuma UBS, mas uma improvisada que agrupava 3 UBS, como é a real necessidade há 40 anos, ou pelo menos nos últimos 30, com o adensamento e ocupação que teve no Teresópolis, de ter 3 UBS, só tinha uma que fazia a função das 3 que precisaria colocar. E aquela do Vila Benje também vai ser construída abaixo da creche que tem que é da Fundação Medioli. Aí abaixo é o melhor lugar, amplo, de fácil acesso para toda a população, e vai ser o início das obras vai ser ainda no mês de setembro. Bom, o que tem mais de obras boas? Tem para o pessoal da Citrolândia, iniciou a revitalização da José Mariano, também 40 anos de tapa-buracos, que é de sofrimento. Agora, a Zé Mariano vai ser totalmente fresado, vocês vão retirar aqueles murundum de tapa-buraco, vai ser fresado e recapeado. A Zé Mariano também será toda sinalizada e terá no trecho que vai do entroncamento da Avenida Goiabinha até a 381, terá em sentido único. Nós consultamos os vereadores da região, as associações, algumas lideranças, e o pensamento é de fazer no sentido BR para a Colônia, naquele trecho terá sentido único. Agora, a Goiabinha terá sentido duplo, também com uma largura de 12 metros, quase, ou não, de 11 metros,
bem maior que a Zé Mariano, que tem apenas 7 metros, e poderá ter 2 pistas de acostamento e 2 pistas de trânsito. Goiabinha está sendo pavimentada com paviés, e está lá a obra. Hoje parece que já passaram de 15% do recapeamento, agora esta semana vai entrar em um ritmo ainda mais acelerado. Prometem nesta semana fazer mais 30% da obra e até final de setembro também concretar todos os passeios. Os meus fios já estão prontos e para poder ser inaugurada no mês de outubro. Estamos correndo também para colocar uma nova iluminação, colocar novos postes de LED que vão deixar essa avenida como uma das melhores de Betim. Com certeza, uma das melhores. Portanto, dando uma melhoria substancial naquela região que foi muito esquecida, sofreu de preconceito, sofreu de tantas coisas. E agora não, entra investimento de qualidade, investimento moderno, creches modernas, UBS de última geração, aliás, as melhores em termos de UBS que hoje tem o país. São o nosso projeto, vem gente de longe para copiá-lo, pela eficiência, pela inteligência e operacionalidade que elas têm. Vem de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, desses estados que são a referência em termos de saúde. Vem aqui buscar o projeto, inclusive das nossas creches. E, te falo mais, o nosso projeto de substituição da iluminação normal para LED. Somos o único município no Brasil que, com economias realizadas em 3 anos, estamos trocando toda a iluminação. Até o final do ano está previsto 91% da troca e no primeiro trimestre do ano que vem o restante. Ou talvez até o mês de janeiro, porque 9% dá para se fazer em até 40 dias. Né? No final de janeiro estaremos próximo de completar 100% de LED no município. Isso é uma grande conquista para a segurança pública, para retirar também custos com a conta da iluminação. Esses custos que apresentam uma economia de quase 5 milhões por ano serão investidos no social, portanto, em coisas boas para a população. Mais uma coisa que acabamos de acertar hoje, e aqui muito boa para os servidores que trabalham no centro administrativo. Há 10 anos que o calor dentro do centro administrativo, sobretudo no veranico, em determinados meses, como algumas semanas de janeiro, de fevereiro, março, abril, um calor realmente asfixiante, né? Difícil de suportar. Nós fechamos a colocação da fotovoltaica, que ocupará o lado virado para o norte. O centro administrativo tem uma parte virada para o norte e outra virada para o sul. Na parte norte haverá uma cobertura de painéis fotovoltaicos, que já isolem, sombreiam a parte norte. Na parte sul, que são cerca de 10.800 metros quadrados, haverá um revestimento em isolante. Depois vamos mostrar o revestimento com uma camada de poliuretano e ainda uma tinta isolante, que retira 100% do calor. Inclusive, tivemos uma reunião esta semana com uma pessoa que eu conhecia 12 anos atrás, e que tem uma fábrica aqui em Birité,
que é especializada em isolante com polímeros, ou seja, com plástico de origem vegetal, não de origem no petróleo, como óleo de mamona, como óleos vegetais. Pode ter soja, ele trabalha muito com mamona, que é a melhor de todas, que já é um isolante. Haverá, portanto, entre a telha, pena que não estou na minha sala, mas lá tem uma amostra, e amanhã publicaremos esta amostra de como vai ficar a parte sul. Portanto, o calor que nos estudos que já foram feitos, porque isso aí nós estamos atrás de resolver esse assunto há mais tempo, nas horas entre 1h30 e 2 horas, o calor da telha chega a 57 graus. Portanto, uma chapa quente. Você pode até fritar um ovo em cima dessa telha. E quem trabalha lá dentro, sobretudo nos andares mais altos, o meu gabinete é o mais alto, né? Pega um calor aí incrível. Também foi feito um fechamento para evitar que a água saia. Nós vamos também fazer um sistema de ventilação, mas o calor será retirado completamente. Portanto, haverá uma queda de mais de 30 graus, o que vai esfriar muito o ambiente interno. E a fotovoltaica vai dar energia. Uma energia equivalente a todos o consumo das cidades administrativas e uma sobra que corresponde a hospital regional, mais alguma coisa. Tanto será também esta fotovoltaica construída com as economias, porque além de trocar todo o LED, deu uma sobra para construir essa fotovoltaica, dará uma outra economia são cerca de 1.200 megawatts, que nós gastamos em média R$1.000, 1.200.000. Tanto a nossa conta de iluminação, entre a iluminação pública e a fotovoltaica, terá um ganho, uma economia de 6 milhões, que serão aplicados em investimentos sociais. Muito bom. Tem perguntas? Não tem nenhuma pergunta. Eu espero de ter satisfeito a todo mundo. E estamos aqui completando 19h59, portanto 20 horas. Era o prazo que nós tínhamos estabelecido para essa conversa. Muito obrigado. Fique com Deus, saúde e paz. E até a próxima segunda.